Tá, pessoal, vamos lá. Capítulo 7 de Leis de Kirchhoff, do livro Eletricidade Básica, segunda edição. A gente vai resolver algumas questões aqui. E a gente vai começar pela 7.8. Prosseguindo aqui, a questão 7.8, ela pede para a gente calcular, ela dá esse sistema, né? Com três resistências, uma bateria. E ela pede para a gente calcular as correntes I2, I3 e a tensão da bateria, no caso, né? A gente percebe aí que a gente possui os valores das resistências, né? R1 4 ohms, R2 20 ohms, R3 60 ohms e a gente tem suas respectivas correntes, né? No caso I1, I2 e I3. E a gente vai adotar o sentido das malhas como sentido horário. Dando prosseguindo, a gente isola aqui o NOA, né, no caso, e a gente sabe que o somatório das correntes ele tem que ser igual a zero, né? Então a gente vê aí que o que está entrando tem que ser igual ao que está saindo. Então a gente percebe que o que está entrando é o I1, a corrente I1, né? E a gente iguala I2 e I2 mais I3, no caso, que são as duas correntes que estão saindo. Se a gente já sabe aqui que a I1 ele é igual a 8 amperes, no caso, né? E se a gente isolar o I3, a gente vai ter que 8, I3 é igual a 8 menos I2, no caso. A gente vai ter uma equação que envolve apenas o I3 e o I2. Das malhas, a gente sabe também que a tensão ela tem que ser igual a zero. E pela lei de Ohm, a gente sabe que a tensão ela é igual ao produto da corrente vezes pela resistência. Então, logo o somatório também das tensões iguais a zero também pode ser substituído pelo somatório das correntes vezes as resistências, todas isso igualado a zero, né, no caso. Se a gente parar para analisar a malha, nós vamos ter duas malhas, né? A malha 1, que seria a bateria, menos o I1 vezes R1, menos o I2 vezes R2. Isso tudo igual a zero. Da mesma forma, né, a malha 2, que seria menos I3 vezes R3, mais I2 vezes R2, tudo isso igualado a zero. Dando prosseguimento, se a gente substituir aquela equaçãozinha que a gente encontrou lá, que era o 8 menos I2, no caso, né? A gente vai ter aqui, se a gente substituir no caso na malha 2, a gente vai ter aqui que menos 8 menos I2 vezes R3, mais I2 vezes R2, tudo isso igualado a zero. Se a gente fizer algumas manipulações algébricas aqui, a gente vai acabar achando que I2 é igual a 480 dividido por 60. Logo, esse I2 ele vai ser equivalente a 6 amperes, no caso, né? E para a gente achar I3 é fácil, é só a gente substituir naquela equaçãozinha que a gente encontrou lá no começo, que seria I3 igual a 8 menos I2, né? Logo, o I3 ele vai ser igual a 2 amperes. Para achar a bateria também é muito simples, é só a gente substituir na equação da malha 1, no caso, que vai ser a bateria menos 8 vezes 60 menos 6 vezes 20, já que a gente tem todos esses valores, a gente é só substituir igualando a zero e achar o VA, né, que vai ser igual a 152 volts. Bom, agora vai ser a questão 7.9. Calcule todas as correntes através das resistências pelo método da corrente de malha. Ao primeiro passo, cálculo da tensão dos nós. Nono ponto A. Aí temos a somatória das correntes, que é I e N tem que dar igual a zero. Somatória das correntes vai ficar I3 é igual a I1 menos I2. O segundo passo, a lei das malhas, vai ser a somatória da tensão, tem que dar igual a zero. Então aí fica V é igual a I vezes R. I é corrente vezes a resistência, que é a lei de Ohm. Aí vai ficar o somatório de IN vezes Rn, que tem que dar igual a zero. Logo, temos a malha 1, a equação 1. Vai ficar V, que é a tensão da bateria, menos I1 vezes R1, menos I3 vezes R2, menos 1, I1 vezes R3, igual a zero. Aí tem a malha 2, vai ficar a equação menos I2 vezes R4, menos I2 vezes R5, menos I2 vezes R6, mais I3 vezes R2, igual a zero. Aí substituindo a equação 3 em N menos V, que é a tensão da bateria, menos I1 vezes R1, menos I1 menos I2 vezes R2, menos I1 vezes R3 igual a zero. Aí isolando o V, aí fica menos V
Pronto. Aí, colocando I1 em evidência, temos V mais 2 vezes R2 sobre R mais R2 mais R3. Aí, substituindo os valores, vamos ficar com a equação 4, que é I1, que é igual a 5 mais I2 sobre 2. Aí, substituindo a equação 4 na malha 2, que em M2, ficamos com menos 2, menos I2 vezes R4, menos I2 vezes R5, menos I2 vezes R6, mais I1 menos I2 vezes R2. Tudo isso igual a zero. Aí, simplificando tudo aqui, vamos ter menos I2 vezes R4, menos I2 vezes R5, menos I2 vezes R6, aí I5 menos I2 sobre 2 vezes R2 igual a zero. Aí, substituindo os valores, nós vamos ter menos I2 vezes 1, menos I2 vezes 6, menos I2 vezes 3, mais 5, menos I2 vezes 2,5. Aí, substituindo todos os valores, vamos achar I2 igual a 1 ampere. Aí, substituindo I2 na equação 4, vamos ter aqui I1 é igual a 2 sobre 2. Aí, substituindo, vamos achar I1 igual a 3 amperes. Agora, para achar I3, vamos substituir os valores na terceira equação, que fica I3 é igual a I1 menos I2. Como já temos os valores, substituir, I3 vai ser igual a 2 amperes. Agora nós vamos fazer a questão 7.10. Ela fala, calcula a corrente de cada resistor utilizando o método das malhas. Nessa questão nós vamos ter 3 resistências, que na R1 vai passar a resistência 1, na R3 vai passar a corrente I3, na I2 vai passar na corrente R2 vai passar a corrente I2. Nós também vamos ter 2 baterias. E vamos fazer as malhas dela no sentido horário. Primeiro, essa segunda bateria vai mudar algumas coisas na nossa questão, nas nossas equações, no caso. Primeiro, nós vamos fazer a tensão nos nós no ponto A. Como a gente pode ver, I1 tá indo de encontro a I2, fazendo com que eles somem, gerando I3. Então, I3 vai ser igual a I2 mais I1. Fazendo agora a lei das malhas no sentido horário, a malha 1 vai ficar bem parecida com as que a gente já viu antes. A tensão da bateria menos I1 R1 menos I3 R3 vai ser igual a zero. Mas como nós estamos fazendo no sentido horário, que é contrário ao sentido da corrente na malha 2, nós vamos ter algumas alterações nessa equação. Primeiro que a tensão na bateria vai ficar no sentido negativo, e aí 2R2 ficar positivo e 3R3 vai ficar positivo também. Isso tudo igual a zero, porque nós estamos em sentido contrário à corrente. E na malha 1 nós vamos no sentido da corrente. Agora nós vamos substituir 3 em 1 na malha 1 e na malha 2. Substituindo, nós vamos achar outra equação e vamos agora fazer uma somatória dessas duas equações. Os diferentes vão se subtrair e vai sobrar só uma equação. A tensão na bateria na malha 1 vai se subtrair com a tensão na bateria na malha 2. E menos I2 mais I1 R3 mais I2 R1 R3 vão se cancelar também. Ficando só com menos I1 R1 mais I2 R2, vai ser igual a zero. Colocando I1 em evidência, nós vamos ter que I1 igual a I2 vezes R2 dividido por R1. R2 igual a 4 e R1 igual a 2 ohms. Então, I1 igual a 2 e I2. Substituindo agora essa equação 4 na malha 2, nós vamos ter que menos a tensão na bateria da malha 2 mais I2 R2 mais I2 mais 2I2 R3 igual a zero. Agora, somando esses dois, vão ter que 2R2 mais 3I2 R3 igual a tensão na bateria. Substituindo os valores, nós vamos ter que I2 vezes 4 mais I2 6 igual a 10, que é a tensão na bateria. Então, somando esses I2 e passando dividindo, nós vamos ter que I2 igual a 1 ampere. Para achar I1 é simples, nós vamos substituir I2 naquela equação 4 acima. I1 vai ser igual a 2I2 e 1 igual a 2 amperes. E para achar I3, que é a nossa última corrente, substituímos todos esses valores em 3. I3 igual a I2 mais I1
I3 vai ser igual a 1 mais 2, e 3 vai ser igual a 3 amperes.